Tem alguém aí? Eu hoje vou falar sobre um filme muito bom, sensível, delicado, intenso, tudo ao mesmo tempo. É com Amanda Seyfried. Se chama Respire Fundo. Ele foi lançado agora em 2024 e que me pegou. Eu levei um dia inteiro para assistir, parei muitas vezes para chorar. Foi intenso, foi uma viagem para dentro de mim, porque eu me identifiquei muito com as coisas com os sentimentos da personagem principal, da protagonista, que tem um problema grave de ansiedade e depressão. Eu também tenho. E tudo que ela sentia, eu parecia que entendia perfeitamente, assim. Então eu me dei até a liberdade de interpretar olhares. E nossa, para mim estava tudo muito claro, assim. E para quem não entende depressão, não entende o que é ansiedade, filme Respire Fundo. Eu comecei e voltei várias vezes, porque ele tem muito estímulo visual no começo do filme, porque ela é escritora de livro infantil. A casa dela é toda colorida, sabe? O banheiro tem patinhos colados na parede, é muito legal. A cozinha dela é de morangos. E daí ia se misturando com a ilustração do livro. Então eu precisei me concentrar e eu voltei muitas vezes para poder iniciar o filme. Então, ela é uma moça jovem, casada e tem um bebê. E vive dentro de casa. Ela tá sempre vestida com roupas muito à vontade e não usa maquiagem, nada, e não gosta de sair de casa. Ela tem, então, uma ansiedade e uma depressão profundas. Nessa cena inicial, ela tá ali tentando trabalhar no livro, conversando com o bebê. Ela é uma boa mãe. Ela cuida do bebê, deixa ele prontinho, ela tá aguardando a cunhada dela que tá chegando com a sobrinha. Ela deixa o bebê no andador e tenta fazer aquele negócio. Ela senta lá no banheiro e tenta fazer aquele negócio que eu não posso falar a palavra aqui, porque é um tabu em torno disso. A gente não fala sobre isso, porque quando a gente fala sobre isso, parece que estimula as pessoas a fazerem isso. Posso não dar certo, ainda bem. Quando ela volta do hospital, a mãe dela começa a frequentar a casa dela para ajudar com o bebê. Ela, aproveita que a mãe vai passar a noite no apartamento e marca de encontrar com o marido para um happy hour. E ela só se dá conta que ela tá saindo com a mesma roupa que ela tava, que ela passou o dia todo, sem tomar banho, quando ela já tá na porta de casa. Que é uma coisa recorrente de quem tem depressão, né? A pessoa não sei, foi bem difícil, porque lá estavam a cunhada e o marido da cunhada. E a cunhada ainda não tinha encontrado ela depois daquele episódio. Então, vem numa tentativa de cobrança de explicações, né? E chamando ela para a realidade do transtorno que ela causou para a vida do marido dela. E, enfim, para as consequências daquele ato impensado, né? Então, o passeio foi difícil, eles voltam para casa. Ela consegue segurar, né, até o final ali o evento, daí eles voltam pra casa e ela vai fumar no telhado escondida. Aí o marido dela vai até ela, né, surpreende ela lá no telhado e tenta convencê-la a mudarem pra uma casa. Pra mudar de ares, né, já que aquela coisa horrível aconteceu ali no apartamento. Mas ela não quer. E ela tá assustada, ela não gosta de casas. Um parênteses, eu também não gosto. Eu tenho medo, parece que a casa vai ser invadida a qualquer momento. Acho que porque é muitos anos que eu moro em apartamento, então... E eu me identifiquei ali com ela também. E aí ele fala, eu prometo que eu vou fumar escondido com você no telhado. Eu fiquei pensando, ela tá escondida dele, né, gente? Então eu fiquei pensando que a gente não pode ser casado com uma pessoa e fazer coisas escondidas dela. Não necessariamente dessa cena, dessa questão aí, que foi uma brincadeira, né, ali. Mas eu fiquei pensando, poxa, não vale a pena, né? Fumar escondido, beber escondido, fazer nada escondido, né? Porque a pessoa que tá casada com você, ela não é a polícia, ela não é a tua censura, né? É preciso conversar sobre essas coisas. É preciso ter a mesma sintonia de pensamento. Talvez esperar as mesmas coisas da vida, ter a mesma profundidade de sentimentos, né? Tem uma cena que ela tá com o marido dela na cozinha e ela apresenta o projeto dela do novo livro e ele tá olhando pra ela, ele tá dando atenção pra ela. E ela pergunta, o que você tá olhando? Ele fala, pra você. Mas sabe quando você percebe que o olhar atravessa você? Alguém já sentiu isso? Que a pessoa tá olhando pra você, mas parece que ela tá olhando através de você?
Eu sinto isso com muita frequência com as pessoas em geral. Bom, mas vamos voltar ao filme, né? Porque eu tenho que me policiar pra não correr o risco de falar muito da minha vida aqui. Porque quando eu abri esse canal, eu pensei, eu vou fazer uma terapia através do YouTube, porque ninguém é obrigado a assistir, né, o vídeo de ninguém. A pessoa vai se identificar ou não com você e vida que segue. Porque não dá pra eu ficar fazendo terapia com a minha família o tempo todo e psicóloga eu acho meio frio, porque eu falo muito e daí não dá tempo, enfim. Só que eu prometi pra minha filha que eu não ia me aprofundar muito na minha vida pessoal, pelo menos não no começo, tem que valer muito a pena, né? Tem que ter uma boa razão, eu não posso me expor demais, né? Se não for pra ajudar alguém. Porque as pessoas estão aí mesmo pra magoar a gente, né? Tem mais gente pra magoar às vezes do que pra apoiar. Então a minha filha falou, mãe, toma cuidado com o que você vai falar pra você não se magoar. Então eu não posso falar muito. Uma consulta de rotina e descobre que tá grávida. De novo, antes do bebê dela completar 1 ano. Aí o bebê completa 1 ano, eles decidem não fazer uma festa. E fica ela, o marido e o bebê deitados ali no chão. E ela entrega para ele um símbolo do próximo livro dela, que ela não sabia exatamente sobre o que ela queria fazer, mas ela decidiu fazer sobre esperança. Então ela quer ter esperança, ela quer que o marido tenha esperança e ele também quer ter esperança. Mas a gente vê no olhar deles, né, eu me permiti interpretar o olhar deles, que eles têm medo do futuro. Eles querem acreditar que ela vai melhorar e que tudo vai dar certo. Na cena seguinte, ela vai ao supermercado com o bebê e tem um surto. O surto de quem tem pânico, ansiedade, é meio que você sair do corpo, às vezes, sabe? Tem muitos tipos de transtorno. Tem agorafobia, tem transtorno de pânico, tem de ansiedade generalizada, tem vários tipos, tá? Mas o que ela sente ali? Então, o som vai ficando distante e ela vai saindo daquele lugar, como se ela estivesse flutuando, não estivesse ouvindo ninguém, sabe? É uma sensação louca, assim. Aí ela só consegue, ainda bem, pegar o nenê e ela sai correndo no pânico do mercado. A partir dessa situação, eles marcam o psiquiatra. O psiquiatra, ela teve o primeiro contato com esse psiquiatra no hospital, quando ela esteve internada por conta daquele evento que eu falei pra vocês. Aí ele receitou antidepressivos pra ela. E nessa nova consulta, eles descobriram que ela não estava tomando os antidepressivos desde que ela descobriu que estava grávida, porque ela não queria afetar o bebê. Ou a bebê, no caso, que seria uma menina, né? Ela tem um outro surto interessante, que é um surto de autoestima, de autocrítica. Ela diz que o marido dela ele tá irritado com ela, porque ela não tá tomando os remédios, né? Porque tá colocando a vida do bebê em risco, colocando a vida dela em risco também. Eu fico sempre pensando que horas ele vai largar tudo. Mas ele não larga. Um pequeno spoiler, ele vai até o fim. Discutir ela e o marido na frente do médico, e ela diz que o marido não olha pra ela, não está olhando pra ela, porque ele vê o quanto ela é feia. O quanto ela realmente é feia. Até a expressão dela fica transtornada. Então, é uma coisa muito real também, eu garanto pra vocês. O problema da autoimagem. É de que o marido insiste em que ela deve continuar tomando os remédios, mas ela continua não tomando porque ela tem medo de afetar o bebê. Aí, ela tem o bebê. No hospital mesmo, o marido dela chega e intima ela para tomar o remédio, né? E ela finge que toma num primeiro momento, depois confessa que não tomou e pede para ele mais um tempo, porque ela não quer que o remédio passe para o bebê durante o período de amamentação. Ela diz que vai aguentar, que vai ficar bem, e pede para ele esse voto de confiança por mais um tempo. Eu quero fazer um parênteses aqui, que eu me lembrei que a mãe chega e dá atenção direta pro bebê e parece que ela fica ressentida com isso também, sabe? Então, ao mesmo tempo que ela tem uma repulsa em relação à mãe, ela também parece que tem uma carência de atenção. Mudam pra casa nova e a mãe dela vem até a casa dela e traz o pai junto. Até essa parte do filme, a gente já tinha percebido por pequenos flashes de memória dela que ela tinha sofrido algum tipo de abuso por parte do pai. Para futuras mamães ou mamães que têm bebês pequenos aí, quero dizer o seguinte: não façam nada extremo, porque toda essa dor vai passar, toda a dificuldade vai passar, certo? Bebê dá trabalho, sim, todos os bebês dão trabalho.
Não existe nenhuma famosa atriz, cantora, todas elas passam pela mesma coisa que a gente. Tem um momento depois da gravidez que a gente não sabe mais quem a gente é, porque o bebê consome muita nossa energia, a gente fica cansada, né? Mesmo elas que têm babá, enfermeira, um monte de coisa, elas também ficam com uma confusão de sentimentos, uma confusão hormonal. Isso é natural e tudo vai passar. O nenê vai vai crescer, vai aprender a tomar banho, vai aprender a comer sozinho, vai aprender a ir no banheiro sozinho, vai seguir os horários, tudo vai ficar bem, certo? Por quê? Se você fizer alguma coisa, não muda, porque você tem um tempo para passar aqui. E se você encurtar esse tempo, você fica em looping, certo? Eu juro, eu acredito nisso piamente, você pode pesquisar. Você vai ficar em looping, você não vai para lugar nenhum. E aí você vai estar ali do lado do seu filho, vai ver ele chorar e não vai poder fazer nada. Você vai estar acompanhando a vida dele sem poder encostar nele, sem poder falar com ele. Oh, meu Deus. Desculpa. Sem poder falar com ele, sem poder encostar nele. Aí você vai ver seu filho crescer cheio de problemas, com as pessoas falando que coitadinho, que a mãe se foi, entende? Aí ele vai crescer um adolescente com chances de ser um adolescente problemático. Você vai se arrepender, você não vai poder voltar para dizer que se arrependeu, você não vai poder dar um abraço, você não vai poder fazer nada pelo seu filho. Então não faça nada. Aguenta firme. O enfrentamento dos nossos problemas é o método utilizado na psicanálise. Quando uma pessoa tem ansiedade, o psiquiatra procura descobrir qual é o motivo ou qual é o gatilho e tenta desenvolver junto com o paciente maneiras de o paciente enfrentar aquele pico de ansiedade. Quando você começa a enfrentar aquilo, ultrapassar o pico, como se você estivesse surfando uma onda, certo? Aí você está no caminho de ser curado ou de, pelo menos, tomar as rédeas da situação, tá? Então, não se preocupe com nada além do seu bem-estar e do bebê, porque tudo que parece ruim vai passar, beleza? Um beijo!